patrocinador. Oh, o Milton tá aí, rapaz. Olha, o Milton tá aí também. Um abraço, Silvano. Meu querido, graças. Chegou agora. Obrigado. A sua sala é bonita, hein, Silvano? Toda coloridinha. Gostei dessa sala aqui. Só dos gigantes do ozônio, hein? Doutora Adriana, então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela parceria aí, mais uma vez, doutora Adriana, com a gente, para falar um pouquinho de sucesso, um pouquinho de sonhos, um pouquinho de compromisso, a entrega que ela tem com a empresa, com o nosso negócio, e a gente poder falar um pouquinho depois da sequência sobre produtos, algumas doenças aí que assombram as pessoas todos os dias. Então, a gente quer trazer um pouquinho de conhecimento nessa tarde. Eu vou deixar a doutora Adriana entrar nessa fala, depois a gente vai complementando durante a gravação e no final a gente começa a tirar as dúvidas de vocês. Doutora Adriana, é com você, fique à vontade. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Assim como o Silvano, eu também faço parte aí de um time, né, que a gente quer mudar a mentalidade, né? Na verdade, é mudança de mentalidade em relação a compromisso, ao que realmente nós estamos fazendo, né, dentro do nosso negócio. Então, existem várias etapas aí que a gente precisa desenvolver, né, desenvolver habilidades para realmente se tornar um empreendedor e conquistar o que a gente pretende na vida. Só que a gente tem que entender uma coisa, tem que começar a mudança na mente. Então, muitas vezes, a gente tem crenças limitantes que travam o nosso desempenho, que travam a nossa evolução, não só como pessoa, mas como profissional, e todo mundo é capaz de chegar onde quiser, desde que tenha esse comprometimento consigo mesmo, né? Então, a gente está aprendendo muita coisa importante, e eu fiquei muito contente de ver que o Silvano faz parte do V12, porque quando foi integrado, né, a Remaker, né, os 8 hábitos dentro da Ozontec, foi justamente para fortalecer essa nova ideia do que é ser, né, ser um empreendedor e ter o seu negócio de forma sustentável. Então, é importante que a gente tenha alguns hábitos, e não é fácil, eu vejo que para mim é muito difícil, não sei se o Silvano já começou, né, mas é muito difícil você criar novos hábitos e ter a disciplina de se comprometer consigo mesmo, né? Então, a gente quer construir isso, né, na família Ozontec, né, com o time que se criou, que é o V12, e como eu faço parte também, né, desse curso, eu sou aluna, eu também quero trazer acrescentar algumas coisas, né? E dentro desse comprometimento, a gente precisa ser grato. Muitas vezes a gente não é grato, e esquece até a raiz de onde nós viemos, ou de desafios que nós já vivemos e enfrentamos no decorrer da nossa vida, porque a gente só pensa no problema, né? O nosso foco é a negativa, e esquece que no meio disso a gente teve muitas conquistas. Então, quando a gente percebe que no meio de tantos dramas, tantos problemas, tantas perdas, que impregna na nossa mente e não presta atenção nas vitórias que nós tivemos dentro do processo, a gente empaca, tá? Eu tenho certeza que aqui tem 12 pessoas. Todo mundo teve suas perdas, teve suas dores pessoais ou profissionais, assim como eu, e você fica mergulhado de fato só nisso. Então, voltando um pouco para a minha história, quando eu comecei a ter as perdas, né, eu fui em um evento e eu cheguei a pensar assim, tá? Eu cheguei a ter um processo aí depressivo e eu cheguei a pensar em desistir. E nisso, eu tive uma entrevista com um profissional. Quando você está conectado com pessoas que mudaram a mentalidade e criam uma meta de vida de conquista, isso te fortalece. E o dia que eu estava contando a minha história para esse profissional, ele simplesmente perguntou para mim e falou assim: Adriana, sua vida só teve tragédia? Muda o foco. Só foi essa frase que ele falou.
Quando ele falou muda o foco, me passou um filme na minha vida de que, apesar de todas as perdas e todas as dores, eu cheguei onde eu cheguei. Eu cheguei aqui, né? Então, assim, eu tenho uma história lá atrás, né? Uma enfermeira de hospital que trabalhou em UTI por muitos anos, no meio das mortes, tentando salvar vidas, com problema familiar, enfim, uma série de coisas que aconteceram. Perdi pai, perdi mãe. E aquilo me inundou. E como é que eu ia fazer? Eu ia continuar naquilo? E, de repente, eu perdi o emprego e eu fui dar aula sem saber dar aula, e consegui dar aula e fui aprendendo a fazer coisas, mas eu não enxergava que todo esse processo de dores me transformou numa pessoa muito mais independente, com muito mais conhecimento, com muito mais libertação, desprendida dos medos que eu tinha de enfrentar pessoas, um palco, me tornar líder, me tornar referência, e aí você não enxerga. Então, é possível diante das dores, a gente ter uma transformação de vida, porém a gente precisa entender isso. Então, não é fácil entender. E quando você se conecta com pessoas, tá, que trazem e que buscam, né, a mudança da mentalidade, você consegue perceber que é possível para você também. Então, a gente tem aprendido alguns hábitos, né? Um deles é a gratidão, tá? Então, a gente precisa aprender a ser grato a tudo, porque a partir do momento que você é grato a tudo, você se compromete com você mesmo. Você é grato por ter saúde. Quantas pessoas a gente está auxiliando aí na saúde delas e a gente nem percebe, né? Tem vezes que eu me choco de estar ajudando, através da telinha, milhares de pessoas e eu estou com dor. Ou alguém que eu conheço está sofrendo do meu lado. E aí eu falo assim, caramba, eu tenho que ser grata e enxergar também quem está perto de mim. Ou a mim mesmo, né? Então, isso é a primeira coisa que é um dos desafios que a gente tem, que é ser grato desde o momento que a gente abre os olhos e que a gente sabe que é possível a gente mudar a nossa vida, tá? E mudar a vida de pessoas. Então, aqui onde nós estamos, dentro da Ozontec, a gente sabe que é possível estar transformando vidas, né? Não só como um vendedor, mas sim como um empreendedor de negócio, tá? Visionário que você pode se tornar, né? Simples é? Não é simples, mas é possível, desde que a gente tenha disciplina, né? E também acredite na gente mesmo. E quando você se torna referência para você, você também está transmitindo a sua referência para os outros. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa aprender, né? Ser grato, né? Cada um com a sua crença, né? Fazer sua oração diária. Então, acho que a princípio eu tenho essa mensagem para passar. Silvano, completa aí com o que você tenha aprendido aí, e aí a gente vai entregando. E depois eu vou focar lá na parte da saúde. Mas, pessoal, para vocês entenderem que a doutora Adriana, ela também faz parte do processo de transformação, né? Ela também passou por situações críticas na vida, como acho que todo mundo está aqui na sala, né? E a gente chegou aqui num patamar que nem eu acredito, né, de estar aqui compartilhando com vocês conhecimento para ajudar vocês como profissionais, né, na parte técnica. Mas não, a gente não é só isso, a gente entrega muito mais, porque a gente quer realmente dar o suporte para você, não só como vendedor do produto, mas sim como um ser humano empreendedor que vai conquistar as suas metas e os seus sonhos. Vou deixar para ti agora, Silvana. Tá mudo, tá mudo. Fala, doutora Adriana, tudo bem? Vamos lá. Isso que a doutora Adriana falou, cabe a todos nós, né, refletir, ter essa noção, né, esse discernimento de olhar, a gente olhar para trás, né, Adriana, tudo que a gente passou, tudo que a gente faz, tudo que você entrega hoje
de responsabilidade, de cuidado, de transformação de vidas, né? Através da telinha que você falou. Está na empresa o tempo todo servindo, né? Servindo a galera, servindo, passando conhecimento, transbordando conhecimento. E muitas vezes, do outro lado, a gente entrega tanto e recebe tão pouco, né? Então, isso aí é uma falta de compromisso com o próximo, né? Eu sempre digo assim, doutora Adriana, a gente tem que aprender, mas para transbordar a bênção para mais pessoas, né? Toda vez que eu entro numa live com você, desde com um diamante, qualquer pessoa, eu entro, esvazio meu copo para mim aproveitar e aprender um pouquinho a mais do que eu já sei. Então, todo conhecimento que a gente adquire, que a gente aprende, ele nunca é demais. Então, ele sempre agrega, né? Ele sempre vai agregar e vai trazer a gente pensando em ser pessoas melhores. Como a doutora Adriana falou, que faz parte do time do Rainmakers hoje, a gente está se inserindo dentro disso aí, dentro dos 8 hábitos do sucesso. Doutora Adriana, isso aí nos trouxe muitas reflexões do que a gente já sabe e como a gente já vem fazendo, só que em algum momento da nossa vida a gente esquece. Esquece muitas vezes de agradecer, esquece muitas vezes de ajudar o próximo, esquece muitas vezes de se autocomprometer com um amigo, muito propriamente com a família, porque a gente se envolve em tantas coisas superficiais e o que a gente mais deixa de lado são as pessoas humanas, né? E a gente precisa ter essa mudança de mentalidade. E eu venho trabalhando bastante, doutora Adriana, nessa questão de mudança de mentalidade, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa mudar, né? Então, a gente precisa ter esse upgrade de consciência, desde passar uma informação correta, desde estudar sobre um produto adequadamente, desde levar para as pessoas sabedoria, entendimento. E isso aí tem feito uma grande mudança. A gente já começou pequenos tijolinhos colocar na construção da casa e a gente começou a ver efeito na equipe. A equipe está consumindo mais, a equipe está usando o produto com mais consciência, a equipe começou a mostrar mais plano, começou a fazer mais reunião caseira, mais apresentação, e aí tu começou a ver um mover diferente. Porque hoje eu vejo muito, pelo mundo que a gente vive hoje, de tecnologia, da gente estar o tempo todo na telinha, a gente vai esquecendo do que realmente importa. E muitas vezes a gente vai esquecendo de ter aquela comunhão com as pessoas. Hoje é tudo online, vamos trabalhar pelo celular online, vamos trabalhar pelo computador online, eu não preciso me encontrar com a doutora Adriana para dar um abraço, para olhar olho no olho, para muitas vezes chorar junto, um pouco compartilhar um café junto, as pessoas estão assim. Então, cada dia mais distância. E o que a gente está fazendo? Um trabalho de reaproximação de novo. Tipo assim, a gente está fazendo uma coisa que as pessoas já faziam, só que esqueceram de fazer. Então, eu fiz um tour até compartilhando com você, esses dias no Rio Grande do Sul, a gente fez inúmeras reuniões pequenas, caseiras, 3, 4 pessoas, 8, 10, 20 pessoas, e aí as pessoas, aí tu olha no olhinho assim, parece que são tudo bebês, tudo criança, sedente por alguma coisa a mais, elas querem algo a mais, elas querem uma entrega a mais, e a gente vai ali, entrega, e gera uma atmosfera diferente, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte nessa parte, porque quando o Luiz ali, ele traz para nós uma visão diferente de enxergar as coisas, de olhar as coisas, de criar estratégia, criar ferramentas do que a gente já tem, porém a gente esqueceu, né? A gente só tem que recapitular e recomeçar de novo. Então, começar pelo jeito certo. E aí, para alguns líderes, eu já estou passando também hoje os 8 hábitos do sucesso, e realmente, algumas pessoas já estão vendo transformação na equipe. Estão vendo transformação, crescimento, engajamento, né? Aquela aproximação. E aí eu tenho trabalhado muito, doutor Adriano, também. Eu coloquei um café com gigantes, que é 6h30 da manhã, 7. Então, sempre está dando ali 8, 10, 12 pessoas toda manhã. E a gente começou a fazer um trabalho, tipo assim, brincadeira, mas muita gente não faz, que é o quadro dos sonhos. Que é colocar ali no quadro, no mural, médio prazo, curto prazo, longo prazo, para a pessoa... Ô, Silvano,
Silvana, posso te cortar? Eu ia Claro. falar disso. Eu fiz o meu quadro, quando eu conheci o Luiz, eu fui num evento em São Paulo, gente. Parece mentira, mas o que eu vou contar é verdade. E aí, eu já tinha feito um curso antes e eu não fiz meu quadro de sonhos lá atrás, mas eu fiz em dezembro. Deu 20 dias. 20 dias. O que eu coloquei no meu quadro há curto tempo aconteceu. Olha, Aí eu mudei completamente. E as coisas foram acontecendo. Vocês não têm noção do que já aconteceu na minha vida depois que eu fiz o meu quadro de sonhos. Então, é real, você materializa de fato, tá? Quando você coloca ali, tá? No teu quadro dos sonhos, o que você quer para você, tá? É impressionante. Silvana, é impressionante, cara. Eu nem vou falar muito, porque eu começo a chorar, mas é real, gente. Ele se materializa. é uma realidade muito clara, né? Muito clara. No quadro dos sonhos. Daí começamos a trabalhar o quadro dos sonhos. E tem gente, doutora Adriana, que 60 anos nunca fez um quadro dos sonhos. Nunca. E aí começamos um trabalho ali e tal. A semana que vem a gente vai apresentar, então, no Café de Negócios, o seu quadro dos sonhos, para até a gente entender um pouquinho sobre isso, mas é muito importante. Então, se a gente pegar, por exemplo, o livro O Segredo, ou o filme O Segredo, lá mostra muito claramente sobre o quadro dos sonhos, como conquistar, como fazer, como canalizar energia. Entendeu? A gente só canaliza a energia e canaliza o foco. Cria uma meta e trabalha em cima dela até alcançar aquela meta. Cria um foco, cria uma direção. Tu sabe por que está fazendo esse negócio e para onde você está indo, né? Então, é muito importante. Porque até no livro tem uma frase que diz, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, tu tem que ter essa certeza. A gente tem que ter canalizar a energia para a gente ter essa certeza. Então, isso é muito importante, né? E depois do quadro dos sonhos vai vir o compromisso. Imagina eu também fazer o quadro dos sonhos, botar na parede lá e esquecer do que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que me comprometer. Comigo, em primeiro lugar, com a minha família, em segundo lugar, né? Com a minha equipe, em terceiro lugar, eu tenho que me comprometer. Eu canalizei, né? A minha energia ali, entendeu? E aí as coisas começam a mover diferente e as coisas começam a acontecer. Eu refiz um quadro sonhos e coloquei lá um carro que é o carro que eu quero a médio prazo, né? Doutor Adriano, eu saio na rua todo dia, eu vejo 2 carros igual. Eu encontro 2 carros igual todo dia, né? É o carro que eu quero. E tipo assim, a gente começa a ver algumas coisas já acontecendo. O mover começa a ser diferente. E eu digo, mas eu posso, eu consigo, eu realizo, entendeu? E aí a gente começou a mudar algumas coisas. E aí começou a acontecer, sabe, outra coisa, Adriano, começou a acontecer, como a gente faz equipe, começou a mover diferente na equipe. Reunião caseira aqui, reunião caseira lá, reunião de negócio, lives de negócio, pontuação subindo, novos cadastros chegando. Eu digo, opa, o que que... E aí a gente começa a olhar, é um detalhe, é uma vírgula, né? Que a gente mudou uma vírgula em alguns traços e as coisas começam a acontecer. Então, é muito importante, né? Eu estou divulgando com a equipe também material, né? Material em relação ao livro. E a longo, curto espaço de tempo, vai ter, acho que, mais livro disponível aí para a rede toda, ter acesso a ler, a colocar em prática. São táticas muito simples, muito importantes. Agora, com o Ozon Academy também, a gente vai ter esse conteúdo lá dentro, né? A gente vai ter o método dentro da Ozon Academy, também vai ajudar cada um que vai estar participando da Ozon Academy a fazer parte lá, estudar, entender um pouquinho mais. Isso aí é um conhecimento que a gente vai levar para a vida da gente, independente do nosso negócio. Vai levar para a família, para os filhos, né? A importância também ali, doutora Adriana, que a gente colocou para algumas famílias. Senta com a família na mesa, esposa, filho, rabisca, coloca. Qual que é o teu sonho? Que quando a família pensa junto, tudo muda. É diferente. A união é uma só. A força é uma só. Mas quando eu penso de um jeito, a esposa pensa do outro, o filho pensa do outro, não há uma união. Então, vocês vivem o mesmo lar, mas não têm a mesma união. E a gente precisa dessa união junto. Quando eu tenho essa união junto, as coisas começam a clarear e ficar muito mais fácil. Então, isso com certeza vai acrescentando. E também ali o compromisso, né? Beleza, eu fiz o quadro sonhos, agora eu tenho um compromisso com a minha família.
tenho compromisso com meu filho, com a minha esposa, com o meu negócio, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu vou tentar fazer da melhor forma possível. A gente é falho, a gente erra, erramos, somos falhos. Mas eu vou tentar sempre ser 1% melhor todos os dias para tentar motivar mais pessoas a acontecer isso mais na vida das pessoas. Essa transformação, esse transbordamento. Eu acho que isso é muito importante, doutora Adriana, a gente frisar muito isso, né? A gente trabalhar muito essa mentalidade, porque daqui a pouco você está entregando 100% do teu tempo, mas a pessoa que está recebendo está aplicando 1%. O que valeu o teu esforço de entrega, de estudo, de comprometimento, se a pessoa que está no outro lado não se comprometeu com você? Ela concordou, mas ela não se comprometeu. Então, quando a gente se compromete inconscientemente, distante da pessoa, mas estou comprometido, eu tenho que fazer mais isso, a gente começa a fazer mais isso. Então, eu comecei a adotar algumas medidas, doutora Adriana, por exemplo, em treinamento de produto. Se eu não sei, eu vou buscar informação. Mas se eu sei, eu vou transbordar para as pessoas. Eu vou falar, eu vou levar conhecimento. O máximo que eu posso, né? E a gente andou por aí, a gente tem vários relatos, vários testemunhos com o próprio produto. Que a pessoa escutou, mas não colocou em prática ou não usou. E aí, daqui a pouco, virou a chave, usou o produto e teve resultado. Funciona. Eu digo, olha, quanto tempo você perdeu tempo e dinheiro? Porque se tu tivesse virado a chave lá atrás, quando tu recebeu a informação, a tua equipe estaria numa outra velocidade. Então, muitas vezes o líder só pensa nele naquele momento e ele esqueceu de transbordar a informação. Então, compromisso com o negócio, para mim, é isso, entendeu? É tu receber informação e levar para frente. Receber e levar para frente. Estudar, correr atrás, buscar entendimento. Eu não sei, eu vou estudar. Eu vou pesquisar, porque tudo que eu estudo, tudo que eu pesquiso, eu aprendo. E se eu aprendo, eu não esqueço. Mas tudo que eu peço informação, eu só Ctrl+C, Ctrl+V, eu não tenho informação, eu não aprendi, eu não guardei aquele aprendizado e passou embora. Então, a leitura do livro é muito importante, você ler e memorizar o que você está lendo. Quando você vê um treinamento e olhar autenticamente para aquele treinamento, se entregar para aquele treinamento, você vai ter o quê? Conhecimento. E aquele conhecimento você começa a passar com mais facilidade. Então, isso é muito importante. A gente ter esse conhecimento amplo, né? E a gente poder passar. Aprendi muito contigo, Adriana, muito contigo já, sobre treinamento, sobre produto, muita coisa a gente vem colocando em prática, muitas coisas a gente vai dando resultado, e a gente já não, às vezes não depende tanto só da doutora Adriana, porque um estuda, outro estuda. Se a gente não sabe, a gente ensina o canal. Mas vai por esse canal, vai por esse, vai por aquele. Eu fui por Silvano, fui por todos os canais e não aprendi. Me ajuda? Te ajudo. Vamos tentar de novo. Então, quanto mais gente preparada, mais soldados preparados no campo de batalha, mais rápido o negócio acontece, menos a doutora Adriana sobrecarrega, menos o Silvano sobrecarrega, e o negócio começa o quê? Criar uma força maior. Porque, tu imagina, doutora Adriana, 100 Adrianas hoje no Brasil fazendo esse negócio. A velocidade que a gente estaria. Mas a Adriana um dia também não sabia. Mas ela estudou, aprendeu, buscou informação e hoje ela tem o conhecimento que ela tem, porque ela buscou o quê? Conhecimento. Ela se comprometeu com a vida dela, de buscar conhecimento. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente tem que começar a trabalhar com as pessoas e com a gente mesmo, todo dia. Também outra coisa que eu bato muito forte, doutora Adriana, é o compromisso com o nosso negócio. As pessoas, muitas vezes, elas continuam comprando aquele gel dental lá da farmácia do mercado, continuam comprando aquele sabonete do mercado da farmácia, continuam comprando shampoo condicionador do mercado da farmácia, continuam comprando um desodorante do mercado da farmácia, um livro para o cabelo do mercado da farmácia e não compram do seu próprio negócio. Não se comprometem consigo mesmo. Não tem compromisso com o seu negócio próprio. E aí elas começam a trilhar o caminho, a estrada do multinível, e elas chegam a um determinado caminho que a estrada acaba. A estrada acabou, esse negócio não é para mim, não deu certo, vem a frustração, vem o fracasso, culpa a empresa, culpa o líder, culpa o produto, porque ela não fez o básico, né?
E uma coisa eu aprendi no livro, doutora Adriana, que existe 3 formas de a gente fazer esse negócio. Do seu jeito, do meu jeito ou do jeito certo. Se a gente fizer todo mundo do jeito certo que tem que fazer, todo mundo vai ter êxito e resultado. E vai ter sucesso. Então, quando a gente fala de autoconsumo, eu estou me comprometendo primeiramente comigo e com o meu negócio. Eu sou um afiliado da empresa. A empresa é minha. Até hoje eu falei para uma consultora minha hoje. A empresa é minha. Né? Ela foi fazer um questionamento de 2 produtos. Eu digo, passa para mim que eu vou resolver. Ah, mas é a empresa. Eu digo, não, a empresa é minha. Eu adotei como empresa. A empresa faz parte da minha vida. Eu vivo dessa empresa. Então, se a empresa falhou, eu também falhei como líder. Então, eu tenho todo o direito de assumir essa responsabilidade e acertar com você. Depois a gente resolve com a empresa. Mas o meu papel de líder eu tenho que exercer. Né? Aí, enfim, né? A pessoa agradeceu. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a carregar o fardo do outro. Quando a gente carrega o fardo do outro, a gente começa a entender. Mas quando a gente só quer achar culpados, só quando a gente quer colocar desculpa, e sempre terceirizar a responsabilidade. Nosso negócio nunca vai evoluir, nunca vai para frente. Então, a gente tem que ter mais esse comprometimento e depende de cada um de nós. Quando a gente tem esse compromisso com a gente vai conseguir elevar nosso negócio para outro patamar, para outros países, né, doutora Adriana, para outros lugares. Agora eu vi o Max lá e o Gessé com toda aquela entrega total na Argentina, levando o mercado, fazendo reunião caseira, mostrando produto em aeroporto, na rua, entendeu? Olha a entrega que o presidente está fazendo na Argentina hoje para colocar a empresa na Argentina. Se nós, eu fiquei até com vergonha hoje, olhando o vídeo dele, porque isso é um trabalho para a gente estar fazendo lá, não que o nosso presidente está fazendo. Nós somos líderes, nós estamos puxando negócio. Isso aí caiu tipo um peso grande, né? Mas não, o presidente, com tantas coisas que ele tem para fazer, ele tem que sair, não, vou abrir a Argentina lá. E se a gente tivesse preparado, se a gente tivesse estudado antes, porque ele avisou que ia abrir, né? Ele avisou. A gente não se preparou, a gente não foi atrás, a gente não estudou espanhol, a gente não fez nada. Podia nós estar lá fazendo esse trabalho de campo, fazendo o negócio dar muito mais velocidade. Mas a gente está vendo ele lá no campo mostrando o exemplo de como tem que fazer, como fazer negócio. Eu vi hoje no Instagram a reunião caseira com 4 pessoas, falando de cada produto, dando a pessoa provar o óleo de girassol ali. Então, tipo assim, algo tão simples. E muitas vezes a gente tem preguiça de fazer, ou a gente não quer fazer, ou a gente não se compromete. Mas daí a gente olha para trás, esse negócio não é para mim, esse negócio não dá certo, porque a gente não fez. Eu falo nessa linguagem, porque eu já tive negócios próprios, eu sei o quanto é trabalhar no negócio próprio, de fazer, dar o sangue para ter resultado, e às vezes, muitas vezes, a gente deu tudo que a gente sabia, mas mesmo assim a gente fracassou, porque a gente dependeu do mercado tradicional. A gente está no multinível, onde a gente constrói uma equipe. E se cada uma das pessoas da equipe der 1% de compromisso, todos os sonhos, todos os objetivos de cada um vai ser realizado. Só que tem muitos que não dão 1%, a gente não se entrega. E quando a gente não se entrega, a gente não realiza. Né? E depois a gente quer terceirizar a culpa para alguém. Doutora Adriana, é contigo. Você que é estrela aí, só eu fico falando aqui. Não tem estrela aqui não, gente. Aqui ninguém é dono do saber, todo mundo soma, né? O Silvano é um grande líder, referência para o time, não só o time da própria rede, mas a Zontec inteira. Todos nós temos que entender isso que o Silvano falou, né? Para a gente conseguir falar do produto com segurança, com autonomia, né? Mostrar a verdade no que está falando, a gente tem que usar o produto, não tem outro jeito. A pessoa que para no meio do caminho, porque não usou, é porque ela não acreditava naquilo ali. Como é que você quer ter um negócio se você não acredita nele? Porque eu só acredito no meu negócio se eu usar o produto. Sabe quando o Max me convidou para vir para cá, o que eu falei para ele? Eu estava em Santos, eu sou de Santos, falei, manda os produtos primeiro. Eu vou falar de uma coisa que eu nunca nem usei, porque eu sou assim. E eu acho que todo mundo tem que ser assim. A partir do momento que eu usei os produtos, eu falei, peraí, agora eu estou vendo que o negócio é bom. Como que eu falo comigo, por mim, sou profissional da área da saúde e tal, mas você é o profissional da Zontec.
Como você vai falar de uma coisa que você não usa? Qual é a verdade que você vai passar e a segurança que você vai passar? Porque eu precisei sentir que o meu corpo parou de doer, que a minha disposição melhorou, que o meu cabelo ficou mais bonito, que a minha pele mudou fazendo uso do produto. Então, hoje eu cato e falo com segurança. Por que eu brigo pelos produtos da Ozontec? Eu sou briguenta, né? Porque eu sei o que eu estou falando. Eu estudei, mas eu não sou a dona do saber. Mas eu sei o que eu estou falando, porque eu uso ele. Então, é isso que vocês têm que entender. É teu negócio, tu tem que conhecer teu negócio. Tu tem que conhecer o que é que você está entregando para as pessoas. Conhecer o produto que você está usando e poder falar, gente, olha só, quantas pessoas aí que a gente conhece, todo mundo tem problema de saúde. Né? Hoje mesmo perguntaram, acabei de falar, não sei se estava todo mundo aqui, perguntaram sobre a cor dos meus dentes. Eu nunca tive problema com a cor dos meus dentes, mas sim, eu percebi que o Ozon Fresh, que tem tanta gente que reclama do sabor, de não sei o quê. Gente, não é o sabor, é o que ele entrega de benefício para a saúde bucal, né? Não, a pessoa se atenta pelo sabor e não compra. Gente, aquilo ali não é para comer, é para usar e tratar a saúde bucal. Então, quando você usa e percebe o que acontece na tua saúde, aí você entende, caramba, ele é doce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é para comer. Lava a boca e depois tchau. Mas você tratou a sua boca. Então, você consegue expressar isso para uma pessoa com outro formato. E aí a pessoa fala, quer saber? Eu vou usar esse produto. Pronto. Pode falar, Silvio. Doutora Adriana, nós temos um consultor que é da equipe do irmão Enzo, lá do Rio Grande do Sul. Ano passado, lá em outubro, eu fiz um evento lá em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. E eu falo muito do Geodental, né? É um produto que eu falo muito porque eu bato muito forte. Contra o flúor, né? O flúor é o maior causador de doenças hoje. Produto tóxico, químico, que faz mal para a saúde, né? E as pessoas estão doentes, muita gente doente, aí quer suplementar um produto com qualidade, mas não deixa de usar aquele produtinho com flúor da farmácia do mercado. Porque ela usa lá, porque lá é R$8, é R$10, ela olha para o preço, ela não olha para a saúde. E ela está com um monte de problema de saúde. Aí, às vezes, toma um suplemento, mas não tem uma evolução, porque ela está botando um produto bom para dentro e o flúor está matando todo o efeito. Porque ela continua usando o produto lá da farmácia do mercado, porque lá ela acha mais barato. Então, ela não olha para o valor da doença dela. Ela olha para o preço que ela está pagando hoje. E esse é o maior problema nosso e do povo brasileiro, é de olhar para valor, para preço. Né? Quanto eu vou gastar? E aí, Adriana, eu falei do Ozon Fresh, dei um depoimento e tal. E aí ele disse assim, Silvano, até botei o vídeo, tá lá no Instagram, lá. No Gigantes do Ozônio, tá lá o vídeo dele, lá o depoimento. E naquele ele disse assim, ele tinha uma raiva interna, mentalmente, porque ele disse assim, Silvano, tinha dias que eu descascava as mãos dando soco na parede de noite. Eu tinha uma raiva ele não conseguia controlar aquela raiva. Fez exame com o psiquiatra, fez exame em laboratório, fez tudo que tinha que fazer. Disse assim, parecia que de manhã cedo alguém esmagava um balde de pimenta e botava dentro do meu cérebro. Era o dia todo assim. E aí eu falei do flúor, ele deu o quê? Um plim. E disse, não é que não, o flúor. Ele chegou em casa que ele tinha comprado no mercado naquela semana, fazendo Ozontec, a gente falando do nosso Ozon Fresh. Ele tinha comprado naquelas semanas que uns 10 Geodental da... Agora não me lembro a marca lá. Ele tinha comprado. Ele disse, tá aqui o meu problema. Eu só vou botar fora. E a mulher disse, não, amor, deixa aqui, eu quero matar as baratas, as formigas, as aranhas, porque o flúor mata, né? Os bichinhos, né? E aí uma pessoa no lado, lá na reunião, tocou ele e disse assim, irmão Luiz, lá em casa eu mato os ratos com Colgate. Eu misturo ela no milho e mato os ratos. Aquele dia, ele chegou em casa e ele disse assim, Silvano, nunca mais eu tive aquela agonia que eu tinha, aquela raiva que eu tinha. Eu troquei o Geodental, mudei minha vida. E hoje ele fala o testemunho para as pessoas. E cada pessoa que ele fala, ele vem no Geodental, da Ozontec. Tipo assim, mudou, virou uma chave e mudou a realidade dele, entendeu?
E às vezes está ali, às vezes, tipo assim, é que nem aquela metáfora, né? Deu uma enchente, o cara está em cima do telhado da casa, e o cara pede socorro, socorro, aí Deus vai lá e manda um helicóptero lá para pegar o cara não sai. Daqui a pouco passa lá e manda um avião pegar o cara não sai do cima da casa. Daqui a pouco a água veio e levou a casa e levou ele junto. Disse, eu pedi uma bênção, pedi uma ajuda para Deus e Deus não me ajudou. Às vezes a bênção está ali na tua mão, mas tu não pega. E aí tu fica sofrendo, sofrendo, sofrendo e sofrendo. Aí, tireoide, aí problema de diabetes, aí problema de fígado, problema de pressão alta, triglicerídeo. E às vezes o maior problema está onde? No flúor. A pessoa tira o flúor, toma um suplemento adequado, a pessoa tem uma evolução de quadro de melhora de vida. A gente não tem aqui na live hoje o seu Ivo. Eu posso até compartilhar depois os resultados dele, da diabetes dele. Uma diabetes sempre acima de 480, 500, a diabetes muito alta. Ele já está há 50 dias sem medicação alopática, somente Ozontex, doutora Adriana. A diabetes dele, em média, todo dia não passa de 92. Todo dia. Só que não aconteceu da noite para o dia. Faz um ano que ele usa o suplemento todos os dias. A diabetes ele não adquiriu em um mês, 2 meses. Levou anos para adquirir a diabetes. Então, hoje, ele é muito grato, né? Sempre está compartilhando no grupo com a gente as informações e a alegria dele, né, com o produto, que hoje ele não precisa mais gastar lá na farmácia. Ele compra do próprio negócio dele. Ou seja, ele começou a botar dinheiro no banco agora, aquele dinheiro não está mais gastando. Então, essa é a importância aí. Gente, o que a gente precisa entender é que o organismo demora para responder. Por exemplo, esse caso aí, 1 ano. Eu perdi 10 quilos no decorrer de alguns meses. Eu vou achar uma foto aqui e vou mostrar para vocês. 1 ano e 10 meses sem fazer bariátrica, sem fazer uma dieta restritiva, sem fazer atividade física de academia, só fez atividades em casa. Ela até foi divulgada esses dias no grupo Ozontec, e eu falo para vocês, ela veio aqui, ela esteve aqui na empresa semana passada, e eu fiquei surpreendida. Só que o que nós precisamos entender, gente, o produto funciona. Tem que acreditar nele e ter paciência. Paciência, por quê? Porque cada corpo reage no seu tempo. Se eu conseguir achar a imagem dela, eu fiquei chocada. Então, é impressionante, mas a gente precisa acreditar. Então, os produtos, eles sim dão resultados, tá? A gente passou por vários processos de tentarem denegrir a imagem da empresa, tá? Mas eu falo de coração para vocês, tem muita gente voltando para casa, hein? Tem muita gente voltando para casa. Então, acredita nos produtos do Ozontec, porque eu preciso achar essa foto, gente, de verdade. Porque é real, a gente está entregando saúde, a gente está entregando bem-estar, e eu vou estar pronta aqui, disposta aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre a diabetes. Eu acho que, eu gostei muito desse tema, ô Silvano, porque a diabetes, ela entrega para nós, eu estou procurando aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês, ela entrega para nós muita doença silenciosa. E aí, quais são os suplementos que podem auxiliar nesses casos de diabetes, tá? Então, são várias situações, só que o diabético, ele pode apresentar também várias situações, cada caso é um caso. Então, a gente pode trabalhar com a suplementação, controlando uma série de fatores por causa do diabético, só que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E aí, Silvano, quer liberar aí para pergunta? Eu vou tirando dúvida e eu vou falar o que vocês vão fazer quando vocês encontrarem um diabético. Vocês vão ver o quanto que a gente tem